E aquele final de semana foi um final de semana de mudança, de rompimento com o passado, de mudança de paradigmas, de ter novas crenças, de ter um novo ânimo, de ter uma nova visão do mundo, uma nova visão das coisas. Inteligência emocional para vidas e carreiras. Transformação emocional na prática. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Ricardo Reis e você está no canal Inteligência Emocional para Vidas e Carreiras. Transformação emocional na prática. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo muito especial para mim, contando a minha história. Porque eu gostaria que vocês percebessem que todos nós somos parecidos. Todos nós temos problemas, todos nós temos coisas a resolver, todos nós temos caminhos distintos, mas obstáculos nesses caminhos. Então a minha história começa quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu sou casado, tenho 42 anos, tenho um filho de 7 anos de idade. Aos 15 anos de idade aconteceu a separação dos meus pais. Isso foi muito traumatizante para mim e para minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs mais novas do que eu e a gente via muita briga acontecendo antes da separação, a gente via muita desavença, a gente não tinha um lar harmonioso. Então eu e minhas irmãs passamos muito tempo da nossa vida vendo os nossos pais brigarem. Na verdade, eram discussões muito feias para uma criança. Eu tinha 15 anos na época, minhas irmãs mais novas, uma com 10 e uma com 13, e eram discussões muito feias pra gente ver. E o que acontecia toda vez que tinha essas discussões é que eu pegava as minhas irmãs e saía do ambiente. Então toda vez que tinha um conflito, que eu via conflito, eu saía do ambiente, eu fugia daquele conflito. Na minha cabeça eu aprendi que você precisa evitar o conflito, porque eu via meus pais brigando e eu não tinha condições de me intrometer na briga do meu pai e da minha mãe. Eu nem me via responsável por isso. Mas o que eu aprendi naqueles momentos foi que eu precisava sair dessa zona de conflito, tirar minhas irmãs dessa zona de conflito, para que aquilo que a gente estivesse vendo fosse amenizado. E aos 15 anos de idade é uma fase que você está começando a formar muitas coisas na sua vida. Eu estava começando a namorar, a pensar em namorar mais sério, e aí eu comecei a namorar realmente, e eu percebi que quando dava um certo tempo eu começava a sabotar os meus relacionamentos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma questão muito simples. Como existiu a separação dos meus pais, e pra mim o meu mundo era meu pai e minha mãe, então eu fiquei perdido, eu fiquei desamparado. Aquela sensação de, puxa vida, a pessoa que devia de estar aqui do meu lado não está mais. E eu levei isso para a vida inteira. Então quando eu comecei a namorar, depois dos 15, 17 anos, eu comecei a namorar mais sério, eu comecei a tomar, na época eu não percebia, mas hoje sim, eu começava a ter atitudes que afastavam a pessoa de mim, afastava minhas namoradinhas de mim. Então eu fazia situações para que elas me abandonassem. E hoje eu tenho uma autorresponsabilidade, eu consigo ser mais crítico. Na época eu não conseguia, então a responsabilidade sempre recaía na outra pessoa. Então toda a culpa do relacionamento, na minha cabeça eu colocava para outra pessoa. Mas todo relacionamento ocorre 50-50. 50% da minha culpa e 50% da culpa dela, independente do tipo de relacionamento que é. Então a pessoa, você, quando você está no relacionamento, você tem que assumir o seu 50% e a pessoa assumir os 50% de responsabilidade dela nesse relacionamento. Logo depois disso começou a entrar na vida adulta, 18, 20 anos, e eu venho de uma família de comerciantes. Meus tios eram comerciantes, meu pai era comerciante, então eu aprendi que ser comerciante era bom, de que não depender dos outros era bom. E eu fui tentar fazer o meu negócio também. E eu comecei com um carrinho de cachorro-quente. E eu parei esse carrinho de cachorro-quente próximo de uma faculdade. E achei que ia arrebentar, né? Porque cachorro-quente, faculdade, jovens adultos com fome, ia dar tudo certo. E olha que interessante, não deu certo, não foi pra frente. E aí eu culpei o quê? Culpei o ponto que eu estava. Ah não, esse ponto não é muito legal. E comecei a pensar em outras coisas para fazer e fui trabalhar ter uma loja de água, de galão de água. E aí, puxa vida, como é que não pode dar certo? No Brasil faz verão o tempo todo, no Brasil faz calor o tempo todo, e fui ter a loja de água. E era uma loja de água pequena,
E para minha surpresa, a loja de água também não deu certo. E quem era o culpado dessa vez? O culpado eram os clientes que foram sumindo, que alguém era o culpado, nunca era eu o culpado. E o tempo passou, como a loja não fechei a loja, e aí eu conheci uma outra pessoa. E essa outra pessoa é que está casada comigo até hoje, nós estamos há 12 anos juntos, temos um filho de 7 anos de idade, que é uma gracinha, um menino ótimo. E eu ainda estava numa transição, num momento em que eu não sabia muito bem para onde ir. E aí eu parei com esse negócio de querer ser dono do meu próprio nariz e comecei a trabalhar com um tio meu. Eu coloquei na cabeça de que ser dono do próprio negócio, de que tocar a vida sozinho, não era interessante, porque não dava certo por causa dos fatores externos. E aí eu comecei a trabalhar com o meu tio. E trabalhei na fábrica, trabalhei bastante tempo na fábrica dele, e aí eu conheci uma pessoa, que é a minha esposa, e ela começou a trabalhar num lugar que trabalhava com inteligência emocional, e ficou muito empolgada com aquele assunto. E eu achava muito bacana ver aquela empolgação dela toda, e ela falou assim, você precisa fazer o curso de inteligência emocional. E eu falei assim, eu até quero fazer, mas eu vou fazer quando tiver possibilidade de pagar, porque ele é um curso de imersão e é muito caro. E eu falei pra ela, quando eu tiver condição eu vou fazer. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava adiando, eu estava deixando pra lá, eu não estava prestando atenção numa possibilidade. E chegou um belo dia e ela me deu o curso de presente. Ela ligou pra mim numa sexta-feira de manhã e falou assim, hoje você vai pro curso, arruma suas coisas de tarde e vai pro curso. E você vai pensar, nossa, ele ficou muito agradecido. Que nada! Fiquei puto da vida, porque a desculpa que eu dei é que eu queria pagar o curso. Então, quer dizer, ia demorar pra caramba pra eu fazer aquele curso. E fui pro curso, né? Falei assim, na metade do caminho pensei comigo, caramba, já que eu tô aqui, eu vou me entregar e vou fazer esse curso de verdade e vou levar isso daqui em frente. E aí a minha esposa falou a seguinte frase, e eu agradeci a minha esposa, muito carrancudo. E aí ela falou a seguinte frase, ela disse, você hoje, agora você está me agradecendo por obrigação, mas você vai acabar me agradecendo por amor. Porque eu já vi como as pessoas entram nesse curso de inteligência emocional e como elas saem. E você vai sair bem melhor do que você está entrando, tenho certeza disso. E chegou o domingo, que o curso começa na sexta-feira e termina no domingo. E realmente o que minha esposa estava certa, eu agradeci ela com muita gratidão. Porque quando você entra nesse mundo da inteligência emocional, você sente que é um negócio maravilhoso, é estupendo, é fenomenal, é revigorante, você aprende muito sobre si, você aprende muito sobre os outros, porque quando você começa a se autoconhecer, você acaba conhecendo os outros também. E eu agradeci ela com muito amor, com muita gratidão. E aquele final de semana foi um final de semana de mudança, de rompimento com o passado, de mudança de paradigmas, de ter novas crenças, de ter um novo ânimo, de ter uma nova visão do mundo, uma nova visão das coisas, porque eu comecei a me conhecer mais, foi um final de semana que eu comecei a me conhecer mais, e eu passei a conhecer mais os outros também. E ali eu tive meu propósito, eu encontrei o meu propósito, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com inteligência emocional. Porque fez muito bem pra mim e eu tinha que passar isso pra vocês. Eu tinha que entregar isso pra vocês de alguma maneira. Eu tinha que falar pra vocês de algum jeito que inteligência emocional, ela salva vidas, ela tira a gente de depressão, ela faz pessoas que não conseguem perder peso, elas fazem pessoas que não andam no relacionamento conseguir se relacionar com outras pessoas, ela faz com que pessoas que têm problemas no trabalho, que esses problemas deixem de existir. É uma sensação maravilhosa, porque você começa a perceber que você se muda e o mundo muda no seu entorno. As pessoas no dia seguinte, na segunda-feira, me perguntavam do nada, o que aconteceu com você? O que você está diferente? É muito louco isso, e é verdade, acontece mesmo. E então eu comecei a me aprofundar ainda mais em inteligência emocional, e logo depois eu fiz um curso de formação em inteligência emocional. Então hoje eu sou um especialista emocional formado, e eu quis fazer essa formação que é para poder ajudar a todos, que é para poder ajudar as pessoas que não estão encontrando o caminho, como eu não encontrava, as pessoas que têm problemas com relacionamento, como eu tinha, as pessoas que tinham problema com as suas vidas profissionais, como eu tinha, e eu tenho o prazer e a honra de tentar passar um pouco para vocês do que eu aprendi até agora.
Depois que eu comecei a entender a respeito de inteligência emocional, que eu comecei a estudar mais o assunto e me aprofundar mais, eu percebi que o problema não era as minhas ex-namoradas, não era o ponto onde eu estava trabalhando, não era eu não servir para ser dono de alguma coisa. O problema é que quando meus pais se separaram, eu criei uma trilha neural que me dizia para fugir do conflito. Então, quando a coisa começava a apertar, eu fugia do conflito. Quando o relacionamento tinha algum tipo de dificuldade, eu começava a criar situações para que ele acabasse e ali se encerrava um conflito. Quando o meu carrinho de cachorro-quente não vendia tão bem assim, que não dava para eu me sustentar e nem ter as coisas que eu queria, eu comecei a culpar o ponto e fechei o meu carrinho de cachorro-quente, porque aquilo ia me criar uma dificuldade e ia ter um conflito. A loja de água, a mesma coisa. Minha clientela não era tão grande, mas em vez de eu buscar uma clientela maior, eu achava que aquele lugar não era bom, o ponto não era bom, e criei algo na minha cabeça para que eu fechasse aquele lugar e encerrasse um conflito. Então, as coisas nas nossas cabeças são gravadas de uma maneira muito rápida. E as coisas na minha vida aconteciam de tempos em tempos. Então, de 3 em 3 anos era um namoro, mais ou menos, durava uns 3 anos. Depois acontecia muito tempo depois, durava mais uns 3 anos. As lojas, os empregos, as coisas. E eu demorei até entender, com a inteligência emocional, eu demorei tudo isso para perceber que estava lá no meu passado. As coisas estavam lá no passado, o meu problema estava lá no meu passado e eu tinha que trabalhar esse conflito lá no meu passado. E aí eu digo para você, será que isso não acontece com você? Então eu precisei que uma pessoa iluminada me desse um presente para eu começar a entender a minha vida, começar a entender as coisas que aconteciam comigo. E talvez você esteja pensando nesse momento o mesmo que eu pensava lá atrás, que inteligência emocional não é para mim, que eu não preciso de inteligência emocional. Na verdade, todos nós precisamos. Na verdade, inteligência emocional deveria ser ensinada nas escolas, para os nossos pequenos. E para você ter uma ideia de como isso é importante, imagina se na sua vida você não está passando por isso. De repente, você tem relacionamentos que se deterioram com um certo prazo de tempo. Emprego, que você perde aquela vontade de trabalhar, ou peso, por exemplo, que você ganha peso, ou perde peso e ganha peso de novo. E você não percebe o padrão porque eles acontecem muito distantes no tempo um do outro. Mas isso pode ser alguma coisa que está gravada no seu cérebro, no mais profundo do seu cérebro, que te diz para você ter esse tipo de atitude. No meu cérebro está gravado, quando você vê conflito, corre. Quando você vê conflito, sai daquela situação. Então, talvez no seu subconsciente esteja gravado alguma informaçãozinha que diz para você repetir aquele padrão. Talvez você, no seu subconsciente, você vê alguma situação que faz com que você mantenha um emprego por certo período de tempo, ou um relacionamento, ou o peso, ou talvez mesmo a sua saúde. Então, quando você não estuda a inteligência emocional, você não conhece os limites das suas emoções, não tem o seu autoconhecimento, talvez as suas emoções não sejam observadas. E isso pode até transformar em doenças, em coisas físicas. E talvez isso aconteça de tempos em tempos. De repente você tem uma doença crônica que pode ser de fundo emocional. Então é isso, gente. Esse vídeo serviu só para dizer, eu gostaria muito de dizer para vocês o quanto a inteligência emocional é importante para mim. Eu espero que vocês não tomem esse assunto como uma banalidade, como algo que é inventado, porque não é. Ajuda, muda vidas, muda situações, muda carreiras. Inteligência emocional é muito importante, eu espero que vocês gostem do assunto. Como eu gosto, como eu me apaixonei por esse assunto, eu espero que vocês também gostem. Porque fez muito bem pra mim, fez muito bem pra minha vida, e eu espero que faça muito bem pra vida de vocês. Meu nome é Ricardo Reis, eu sou especialista em inteligência emocional, e você está no Inteligência Emocional para Vidas e Carreiras. Transformação emocional na prática.